Olá, boa noite. Hoje é dia 8 de abril, dia do combate ao câncer. Está no ar seu Rede Alto Tietê News. O dólar dispara e as bolsas despencam com novas ameaças de Trump e a China. E o dólar voltou a subir com força nesta segunda-feira, fechando a 5,91. Maior cotação desde o final de fevereiro. A alta de 1,29% foi impulsionada pelas novas declarações do presidente Donald Trump, que prometeu tarifas de até 50% sobre produtos chineses. A retórica hostil de Trump acendeu o alerta no mercado do global, que reagiu com aversão ao risco. A Bolsa de Valores brasileira caiu 1,31 e os principais índices internacionais também recuaram, como o Dow Jones. O Banco Central brasileiro segue monitorando o cenário e pode intervir caso a volatilidade se acentue nos próximos dias. Olha, e quando o clima internacional é de instabilidade, a resistência interna se fortalece. Em Brasília, uma das maiores mobilizações indígenas do país defende o direito à terra e à vida. Começou na última segunda o 21º acampamento Terra Livre, com a presença de mais de 200 povos indígenas de todo o Brasil. O movimento ocorre até o dia 11 de abril, na capital federal, e pede a revogação do marco temporal, o fim da mineração em terras demarcadas e maior protagonismo dos povos originários nas decisões climáticas. A principal polêmica é a tentativa de retomada da tese do marco temporal, mesmo após ter sido considerada inconstitucional pelo STF. Lideranças rejeitaram a proposta de conciliação aberta pelo ministro Gilmar Mendes e defenderam o direito pleno a terras ancestrais. O evento também marca a preparação dos povos indígenas para a COP30, que será realizada em novembro em Belém. O objetivo é apresentar uma contribuição climática própria dos povos indígenas para contrapor o documento oficial do governo. Os participantes reforçam, abre aspas, nossos direitos não são negociáveis. E olha, quem busca um futuro melhor também está de olho na educação, né? No estado de São Paulo, oportunidade para quem quer entrar no ensino superior gratuito. Já começaram as inscrições para o vestibular das FATECs, viu? As inscrições vão até dia 6 de junho, às 3 da tarde, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A prova vai ser aplicada presencialmente no dia 29 de junho. Gente, não deixe para a última hora, viu? Os cursos disponíveis estão alinhados às demandas do mercado, tecnologia da informação, gestão empresarial, logística e agronegócio. E especialmente tecnologia da informação está sobrando vaga no mercado de trabalho. O pessoal está oferecendo até para trabalhar home office, então vale muito a pena. A taxa de inscrição é de R$ 90 com possibilidade de redução ou isenção até o dia 22 de abril. O Centro Paula Souza, responsável pelas FATECs, também vai divulgar em breve o vestibulinho das ETECs para o segundo semestre, então você fica de olho, tá? E enquanto as oportunidades se abrem, tragédias também impactam a rotina de quem está na estrada ou à noite. Um grave acidente com o ônibus da Aviação Real Expresso na Minas Gerais 223, em Araguari, deixou 10 mortos e 16 feridos. Olha, o ônibus partiu de Anápolis e capotou por volta das 3h40 da madrugada. Os feridos foram levados para o Hospital das Clínicas da UFO e para a UPA de Araguari, que chegou a ficar superlotada. A prefeitura pediu que a população evite o local, salvo em casos de urgência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O prefeito de Araguari, Renato Carvalho, decretou luto oficial de 3 dias e a gente segue atualizando aí a notícia para vocês, tá? Agora, olha, vou falar de um outro assunto. A noite, que deveria ser de alegria e música, terminou em luto na República Dominicana. Na capital, o teto da tradicional boate Jet Set desabou na madrugada, deixando 15 mortos e um número que ainda não foi confirmado de feridos. O local estava lotado e recebia um show ao vivo. Segundo relatos, o teto começou a ranger antes de ceder, gerando já pânico e correria entre os presentes. O governo dominicano decretou luto de 3 dias e prometeu investigação rigorosa. A Prefeitura de Santo Domingo anunciou uma força-tarefa para vistoriar estabelecimentos noturnos na cidade. E no próximo bloco tem Arquitetando com Renata Dias. E olha, ainda mais, suspeitos são flagrados escondidos num túmulo com drogas no cemitério em Santa Isabel. Ficou curioso? Então, não sai daí que já eu volto com a notícia.
Em Suzano, o mês de março é dedicado a elas. O Dia D da Saúde da Mulher acontece no dia 8, na Clínica da Mulher, e 22, na USF Vila Fátima e Clínica da Família. No dia 21, tem o primeiro Fórum Fortalecimento e Defesa das Mulheres de Suzano, no Teatro Doutor Armando de Ré. Acompanhe a programação nos canais oficiais da Prefeitura. Mês da Mulher Suzanense. Respeito, voz e direitos. Prefeitura de Suzano. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? Em Santa Isabel, uma ação inusitada da PM terminou em prisão. 2 homens foram flagrados escondidos dentro de um túmulo no cemitério Brotas, um local já conhecido como ponto de tráfico de drogas mesmo. Com eles foram encontradas 56 porções de entorpecentes, entre crack, cocaína, maconha e a droga sintética K2, além de dinheiro e moedas. A equipe da PM notou uma movimentação suspeita dentro do cemitério e, após a chegada dos policiais, várias pessoas tentaram fugir entre as sepulturas. A busca levou à localização de 2 suspeitos dentro do túmulo, onde também foi encontrado um celular. O caso segue sob investigação e a polícia tenta descobrir se a dupla faz parte de uma rede maior de tráfico na região. A população local relata movimentação suspeita frequente e pede mais patrulhamento. Uma realidade preocupante, que revela como o tráfico segue buscando novas formas de esconder drogas e burlar a fiscalização. E de um crime ligado ao tráfico, a gente vai agora para um caso grave de violência doméstica que envolve relações familiares marcadas por agressões e tolerância. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante em Mogi das Cruzes após atacar o padrasto com uma faca de serra durante uma discussão. O crime ocorreu no sábado na estrada municipal Ayuama. A vítima foi socorrida pelo SAMU e segue internada na Santa Casa de Mogi. O estado de saúde ainda não foi divulgado. Segundo o relato, a polícia, o agressor já tinha um histórico de violência contra o padrasto e também contra a mãe, com quem a vítima vive há 10 anos. A mulher contou que o filho já tinha agredido o companheiro outras vezes, inclusive com uma enxada, e confirmou que também é alvo frequente de agressões. O suspeito foi preso com 3 facas de serra e teve a prisão confirmada pela Justiça. A polícia investiga o histórico de violência doméstica e a relação entre o uso de entorpecentes e os ataques. Um caso que escancara a urgência da denúncia e do acompanhamento de famílias em situações de risco antes que a violência caminhe para tragédias maiores. E, pessoal, denuncie. Se teve caso de violência, seja com mulher, seja com homem, se teve caso de violência doméstica ou você presenciou alguma coisa, denuncie, porque as coisas vão se agravando com o tempo, viu? E agora a gente muda um pouco o foco, mas continua falando de prevenção. Dessa vez é contra o impacto das chuvas. A Prefeitura de Guarulhos inicia uma nova etapa de desassoreamento do córrego Popuca para prevenir alagamento lá em Cumbica. Olha só que legal, gente. A intervenção acontece entre as ruas Santana da Boa Vista e Tatiaiaçu e tem como objetivo prevenir alagamentos em uma das regiões mais afetadas pelo transbordamento das águas. No local, máquinas fazem a retirada dos detritos e o alagamento das margens do córrego para aumentar a vazão de água. A ação faz parte de um plano maior de zeladoria urbana, que também inclui roçagem, limpeza e desobstrução de bocas de lobo em outros pontos da cidade. Além das máquinas, a Prefeitura conta com o trabalho das 8 regionais para manter vias importantes limpas e evitar obstruções,
como nas avenidas Nova Veneza e Projecta. O poder público alerta ainda sobre a importância da colaboração da população, evitando o descarte irregular de resíduos, que pode anular todo o trabalho de prevenção. Na verdade, é um conjunto, né? A população não pode jogar o lixo na rua e a prefeitura tem que preparar aí os locais, principalmente quando assim vai ter mais construção de casas, mais moradias, então tem que já construir tudo mais largo, pensando aí em modificar a tubulação aos poucos, né? E já que estamos falando de prevenção em alagamentos, vamos agora de previsão do tempo. Hoje o dia começou com as temperaturas baixas, mas enganou a gente, né? Porque foi esquentando boa parte da tarde. Poá teve mínima de 14 graus e Salesópolis máxima de 25 e sem chuvas. Agora vamos ver como fica o tempo nessa quarta. Olha, Suzano volta a ter previsão de chuva e a mínima é de 16 e Guarulhos a máxima de 27. E a previsão é de chuva na parte da tarde e no começo da noite, tá? Agora a Renata Dias vai falar sobre como escolher um terreno no Arquitetando de hoje. Você quer construir sua casa e tem dúvidas aí de como comprar o melhor terreno? Se vai oferecer o que você precisa, a Renata vai te contar tudinho. Tá no ar o Arquitetando com Renata Dias. Tudo bem, Renata? Olá, Manu! Olha, hoje a Renata vai falar assim para as pessoas que têm vontade de construir, tá ali com dinheiro ali e tá à procura do melhor terreno. Existe melhor terreno até para o melhor tipo de construção que você quer fazer? Sim, Manu, é porque a gente precisa pensar naquele tipo de construção que a gente precisa economizar. Então, quando você vai comprar principalmente o seu primeiro terreno, a gente tem que pensar nessa economia. Então, assim, sempre olhar o terreno, ver quem é a vizinhança, né? Porque às vezes o que acontece? Você não quer fazer um sobrado, quer fazer uma casa térrea. E aí do lado são casas assobradadas. Isso faz com que você perca o sol. Então você vai ter que fazer um sobrado. Então a gente tem que pensar nessas ideias para que não aconteça de você ter um desconforto depois na sua casa. Então assim, sempre observando onde está o seu terreno. Se esse terreno está em aclive ou declive. Ah, tem isso também. Você precisa aterrar, né, essas coisas. Isso, porque na hora que a gente vai fazer a fundação é muito importante. É um dos pontos que vai ter um custo mais alto. E é onde a gente também traz a segurança, a estabilidade da sua casa. Então tem que pensar nesse tipo da fundação. Quando a gente faz num terreno aclive, a gente tem que cortar, porque às vezes a gente não pode subir tanto essa casa. E aí você sabe que você vai ter um custo a mais. Se você optar, não, eu quero esse terreno, então aí assim, sempre o arquiteto, no caso você acaba orientando tudo, se a pessoa tomar a decisão, então ela sabe que ela vai ter esse custo a mais. Isso, mas a gente sempre indica para quem está iniciando obra, pensar nessa economia, porque ele vai te gerar uma economia. Olhar quem são os seus vizinhos, como eu informei, né? Porque assim, eu não vou ter minha perca de sol, né? Porque isso também vai ter um custo para você. Às vezes você quer ter uma piscina na sua casa, tem duas casas muito altas, né? Então você sabe que aquela água, você vai precisar de um aquecedor às vezes para aquela piscina, porque quase não vai bater sol, né? Exatamente, porque quando você vai fazer o estudo solar, você não consegue ter todo o sol na sua piscina. Por quê? Porque você tem as outras construções do lado. A gente está falando aqui, no caso, assim, terrenos na rua, porque a gente já falou um tema aqui sobre condomínio, que às vezes tem alguns padrões para seguir de construção, Sim, né? Mas mesmo em condomínio, Manu, é importante a gente ter essa observação, porque muitas das vezes você chega depois, e quando você chega depois, você tem que adaptar ao local. Então, assim, a gente observar se já tem algum calçamento, observar a topografia desse terreno, a fundação, que é super importante para trazer estabilidade, a posição do sol, né? Porque às vezes... Uma casa mais fria, né? Sim, e a gente não quer isso, a gente quer trazer um conforto para esse projeto. Sim. Então, o projeto tem que estar muito adaptado a esse terreno. Ver também o impacto social que é do lado, para ver se tem comércio, né? Porque às vezes também você acaba pegando um terreno muito longe e aí não tem. Então é sempre bom observar, porque é uma das dificuldades da primeira pessoa quando ela está fazendo
primeiro projeto. Com certeza. Porque assim, uma coisa é você comprar, às vezes, num condomínio de casas que tem já casas padrões construídas, casas padrão construídas, ou você adquirir um apartamento, enfim. Quando você vai comprar seu terreno, fazer do zero, e é o que você falou, principalmente locais que já estão ali com as suas casas construídas, você tem que pensar nisso, agregando junto à economia. Sim. Porque senão vira decepção, a expectativa vira decepção. Então precisa pensar nesses pontos, porque não é além disso, também tem projeto para você fazer. Isso, você tem que verificar também, a parte de documentação, a Renata sempre dá dicas aqui especiais, quando você for comprar o terreno, sempre verificar também essa parte de documentação, né? Sim, com certeza, é muito importante, Manu, porque senão você começa uma obra e aí você vai ter prejuízo, porque muitas das vezes você tem que parar o projeto, então você vai gerar um custo ali. Então é importante você saber, quando você compra um terreno, de ter todas essas etapas todas corretas. Particularidades, né, que tem. Sim. Até um quintal, que tem pessoas hoje em dia que gostam de ter uma hortinha, alguma coisa, dependendo da posição do sol, dependendo do que for, você não vai ter algo de qualidade. Você vai ter que pensar numa vegetação que se adapte mais ali em algum local que pegue mais sombra, né? Isso. Por isso que é sempre importante a gente fazer o estudo, porque a gente vai idealizar ali o projeto, como que esse sol vai estar rodeando o seu lote, né? Então, por isso que é muito importante fazer o projeto, Manu. Por isso que é muito importante chamar um arquiteto também, né? Com certeza, Manu. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar a Renata, que a Renata vai ter o prazer em esclarecer, às vezes alguma dúvida boba. É assim, o arquiteto não pode te impedir de comprar aquele terreno, mas ele vai te apresentar todas as particularidades, as vantagens e desvantagens, e fica a critério da pessoa, né? Isso, Manu. É importante saber, porque às vezes o cliente ele tem um projeto na cabeça, mas às vezes o lote está pedindo um outro projeto. Sim. Então, por isso sempre contrate o arquiteto para que ele possa te orientar. Isso mesmo, igual a Renata te orienta aqui, né? Isso. Renata, semana que vem você está de volta aí com temas bem pertinentes. Se você tem algum tema, alguma sugestão, às vezes algo muito específico, a gente vai começar a falar algumas coisas específicas, sim, até para quem quer fazer a parte comercial, tem alguma dúvida, aí a Renata vai trazer, né? E segue a gente, né, no jornal, né, Manu? Porque aqui tem todas as dicas para que você possa começar a construir. Isso aí. Renata, até a próxima terça com muito mais temas, né? Sim, Manu. Até o próximo Arquitetando com Renata Dias. Até. E ontem foi dia do jornalista e a Câmara de Mogi das Cruzes, através do vereador e presidente da Câmara Farofa, promoveu um café da tarde especial com alguns jornalistas da região. Foram vários jornalistas, pessoas que têm canais de comunicação, tanto jornal, quanto páginas, quanto televisão, enfim, a Rede Alto GT esteve presente também porque é muito importante a divulgação do que é feito na Câmara, e o vereador Farofa deixou uma palavrinha pra gente. Vamos conferir? Pelos trilhos da história, Suzano se renova, passo a passo sem cansar, muito pra comemorar e muito mais para viver. Suzano se transforma em cada amanhecer, reconstrói o seu caminho, refaz o seu destino e o futuro acontecer. Muito mais pra se viver, muito pra se celebrar, muita força nossa gente, Suzano segue em frente, temos mais a conquistar. Muito mais pra se viver, muito pra se celebrar, o futuro é da gente, Suzano segue em frente, é mais 70 a conquistar. Suzano, 76 anos, muito mais pra se orgulhar.
Com estrutura moderna e ambiente aconchegante, as melhores refeições você encontra aqui, no Império Restaurante e Lanchonete. Com funcionamento de segunda a sábado, a partir das 5h30 aí para você que quer tomar um delicioso café da manhã, eles ficam até às 23 horas para você que prefere almoçar ou jantar aqui também. Aqui você encontra prato feito, à la carte, além de um buffet com muitas opções, tanto frias quanto quentes. Além disso, aqui você também encontra deliciosos lanches e drinks, um mais gostoso que o outro. O Império fica localizado no centro de Suzano, na rua General Francisco Glicério, número 440. Pensou em comida boa? Pensou em Império Restaurante e Lanchonete. Corre pra cá! A cidade de Guararema está dando um passo importante na proteção do bem-estar animal. Por meio do programa Bora Ser Feliz, a Prefeitura está oferecendo uma castração gratuita para cães e gatos, ações de vacinação contra a raiva e incentivo à adoção responsável. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, busca controlar a população animal de forma humanitária, reduzir os casos de abandono nas ruas. O agendamento do procedimento pode ser feito online, pelo site oficial do programa ou presencialmente no Paço Municipal, que fica na Praça Coronel Basílio Fonseca, número 35, no centro de Guararema. O processo é simples e conta com acompanhamento veterinário durante a castração. Além disso, o programa disponibiliza vacina antirrábica e promove campanhas de adoção. Uma medida completa que tem feito a diferença, principalmente para famílias de baixa renda. Gente, não tem desculpa, porque pode ser feito até online, viu, o cadastro. Olha, e de Guararema, a gente segue para uma história que mostra o quanto cuidado com os animais vai além dos domésticos. Em Suzano, uma arara canindé foi resgatada em situação de maus tratos no distrito de Palmeiras. A ave foi encontrada debilitada por agentes da Guarda Civil Municipal que foram acionados por um morador. Tratava-se de uma arara nativa dos biomas brasileiros, uma das mais icônicas e coloridas espécies da nossa fauna. Após o resgate, ela foi encaminhada ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres, onde recebe tratamento especializado e deve passar por um processo de reabilitação. O caso reforça a importância de denunciar a posse irregular de animais silvestres, uma prática ilegal e prejudicial à biodiversidade. Agora, mudando completamente de assunto, em Mogi das Cruzes, o 38º Akimatsuri, tradicional festival de cultura japonesa, reuniu mais de 10 mil visitantes apenas no primeiro final de semana. E vai parar por aí? Não, gente, porque o evento, que segue nos dias 12 e 13 de abril, conta com a participação do Sebrae São Paulo, que viabilizou a presença de 28 empreendedores locais. Agroindústria, artesanato, turismo e economia criativa ganharam destaque no pavilhão agrícola, onde pequenos negócios tiveram a oportunidade de gerar renda e se conectar com o público. Produtores rurais, artesãos e artistas compartilharam experiências e valorizaram o que há de mais autêntico na região do Alto Tietê. O festival também conta com gastronomia típica, oficinas culturais, apresentações de danças e shows musicais, um verdadeiro mergulho na tradição nipo-brasileira, que se torna também uma vitrine para o desenvolvimento econômico regional. E no encerramento dessa edição, uma nota de pesar que tocou o coração de torcedores em todo o país. Morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro o ex-goleiro Manga, ícone do futebol brasileiro e um dos maiores nomes da história do Botafogo. Ele lutava contra um câncer de próstata e estava internado no Hospital Rio Barra. Ailton Correia de Arruda, o Manga, defendeu o Botafogo entre 59 até 68, período de ouro para o clube. Também vestiu a camisa da seleção brasileira na Copa de 66 e brilhou no Internacional e no Nacional de Montevidéu. Ele foi o responsável por criar o Dia do Goleiro, que está chegando inclusive e é comemorado no dia 26 de abril. Um goleiro que fez história nas traves, mas principalmente no coração dos apaixonados por futebol. E depois dessa notícia, a gente fica por aqui, prestando nossas homenagens ao sempre goleiro Manga.